Muito bom dia a todos. Eu sou o Benja Satula e vou falar sobre o crime, a ação social e a atitude. 22 anos da minha vida passei nos escuteiros e continuo. E durante estes 22 anos, bastante gente trabalhou para a minha formação, para o meu caráter. Tornei-me advogado e tenho estado a trabalhar essencialmente no crime. E o que me preocupa no crime, e não irei dar aqui lições sobre o crime, o que me preocupa é a atitude da sociedade angolana diante de um crime. E o que temos estado a assistir é, desde que surge na comunicação social, nas redes sociais, notícias de um crime, a sociedade mobiliza-se numa e noutra barricada. A sociedade mobiliza-se essencialmente contra ou a favor, acolhendo diretamente a versão que a comunicação social passou. Acreditem que no crime há bastante gente. Há gente da parte do lesado e gente da parte do suspeito. E quer um bloco, quer outro, sofrem bastante com a notícia. E a nossa atitude deve ser uma atitude esperada e não uma atitude desnecessária. Porque o que aparece e o que surge normalmente são opiniões não fundadas. Opiniões fundadas em nenhum facto. E quando as opiniões fundadas em nenhum facto têm maior relevância que as opiniões e os factos propriamente ditos, o que acontece é que quer uma família, quer outra, sofrem bastante. E é de facto isto que eu gostava que nós, enquanto sociedade, tivéssemos uma especialização. Especializar-se significa deixar com os especialistas, deixar com as pessoas que tratam os assuntos, resolver isto, até que de facto possamos ter uma ideia fundamental daquilo que aconteceu. E o fundamental é a opinião que veiculamos pode traduzir efetivamente o nosso caráter. Porque se emitirmos uma opinião infundada, uma opinião inconsistente e uma opinião sem factos concretos, podemos rapidamente emitir uma opinião banalizada e podemos efetivamente banalizar o nosso próprio caráter, a nossa própria personalidade, porque de facto estamos a emitir opiniões sem que exista factos concretos sobre aquele acontecimento. Ora, o que é que nos deve preocupar? O que nos deve preocupar é efetivamente o problema da administração da justiça. Porque cada um de nós rapidamente podemos ser vítimas ou podemos passar a suspeitos. E então, se a administração da justiça não estiver corretamente funcional, podemos rapidamente transformar-nos também em vítimas. Vítimas não do crime, vítimas não da injustiça ou da impunidade, mas fundamentalmente vítima de uma máquina da administração da justiça que não funciona. Ora, e o que é que me preocupa e qual é a minha mensagem principal aqui? É que ao lado do crime, um posicionamento completamente oposto é em relação à ação social. Qual é a nossa atitude em relação à ação social? Como é que nós nos portamos em relação a isto? Porque há um país real. Há um país real, há jovens, crianças, idosos, viúvas em Luanda, no Lucapa, no Luacuse, no Lubango, no Luarica, que esperam uma ação concreta da nossa parte. Que esperam que nós possamos fazer alguma coisa em prol delas. Sem que cruzemos os braços à espera de uma ação que venha do estrangeiro. Mas cada um de nós pode ter uma ação perante esta realidade concreta. Porque, de facto, as pessoas precisam da nossa opinião, do nosso esforço, da nossa entrega, da nossa dedicação. E nós, esta geração, as gerações passadas, as gerações vindouras, terão alguma coisa, terão alguma atitude diante desses factos, diante da miséria alheia, diante do sofrimento, diante da falta de acesso à informação, diante da falta de acesso aos meios de comunicação, às tecnologias de informação. Esta geração, a geração passada, a geração vindoura, tem alguma atitude? A quem relegamos a ação social? E o fundador dos escuteiros tem uma frase
que os escuteiros usam eternamente, que é a melhor forma de serdes felizes é contribuirdes para a felicidade dos outros. Ou seja, ao lado de um sucesso legítimo, de um sucesso profissional que cada um de nós tem, ao lado de uma realização plena da nossa vida, aquilo a que eu chamo um egoísmo legítimo, de me tornar um grande profissional, de ter condições adequadas à minha vida e ao meu estilo de vida, ficamos por aí ou conseguimos fazer uma transcendência, conseguimos passar para lá daquilo que é necessário. Porque acredito que nós temos duas categorias de cidadãos, nacionais ou estrangeiros, duas categorias de cidadãos. Uma são aqueles que, tendo adquirido um sucesso, acomodam-se por cima do sucesso e vivem com toda a legitimidade o estilo de vida que escolherem para si. Outras são que, tendo atingido esse sucesso, tendo atingido um patamar, entendem que é preciso fazer mais. E o mais é pôr as suas capacidades humanas, as suas capacidades intelectuais, o seu esforço ao serviço dos outros. E quando colocamos o nosso esforço ao serviço dos outros, começa, de facto, aquilo que o fundador dos escuteiros diz: a melhor forma de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. Porque se nós não contribuirmos para a felicidade dos outros, rapidamente o que há de acontecer é que nos estamos a fechar, como eu disse, nesse egoísmo legítimo. Mas isto não é o que mais importa. Porque, de facto, o que importa é que possamos servir os outros. E tive, então, desde esse tempo, mas o dezembro passado, deu-nos uma experiência diferente. Tivemos numa plataforma que chamamos Natal de Rua. E no Natal de Rua, o que aconteceu foi uma coisa espetacular. Porque temos consciência que bastante gente é gente boa. Há de faltar a ação ou há de faltar tempo. E mobilizamos a sociedade para participarem de alguma forma, em Luanda e em toda a extensão do território nacional. Grupos locais mobilizaram-se para isto. E nós estivemos nos arredores de Luanda. Encontramos pessoas aqui nos arredores de Luanda que no dia 24 de dezembro não tinham sequer 1 litro de água. Não tinham sequer 1 quilo de arroz. E com os kits que fomos fazendo, doados por cidadãos anónimos, conseguimos emprestar a estas pessoas não um bolo rei, não um cabaz de Natal, mas conseguimos que as pessoas tivessem uma refeição condigna no dia de família, no dia 25. E, de facto, dentre várias pessoas com quem tivemos contacto, há um senhor nos arredores de Luanda que, a brincarmos, pedimos: olha, podemos tomar a refeição consigo? E ele disse: os senhores não são dignos de comer aquilo que eu como. E, de facto, quando entramos para a casa do Senhor, percebemos porque é que ele nos estava a dar aquela notícia. E sentimos que aquela ação era a ação esperada. Aquela ação era a ação desejada. Porque, de facto, temos de ajudar e podemos ajudar. Não temos de esperar por ninguém. Cada um de nós pode fazer isto. Cada um de nós pode transformar o mundo. E dizia Mahatma Gandhi que a arte da vida consiste em fazer da vida uma obra de arte. E, de facto, fazer da vida uma obra de arte é viver com arte. E viver com arte não é, de certo, do meu ponto de vista, com bastante respeito à opinião alheia, não é ficarmos acomodados no nosso próprio sucesso, no nosso próprio profissionalismo. É sim doar-nos aos outros. E se nos doarmos aos outros, em qualquer dimensão, com qualquer profundidade, em qualquer segmento social, estaremos efetivamente a viver com arte. E o que nós precisamos hoje, em Angola, em Luanda, no Lucapa, no Luarica, no Lubango, no Luachimo, no Luacusi, no Londimbalo, no Longonjo, é pessoas que vivam com arte. E viver com arte e, de facto, se vivermos com arte, podemos perceber. Olhemos para os modelos, cada um de nós tem seus próprios modelos. Mas eu escolhi estes. Mahatma Gandhi, que é um advogado, era um advogado de sucesso, poderia ter escolhido ficar em Londres, não ficou, voltou para a Índia.
Poderia ter continuado a usar fatos, gravatas das mais caras que existem, não usou e promoveu uma campanha de independência com não violência. Liberdade sem violência. Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Nelson Mandela poderia ter feito coisas, aliás, em África, poderia ter feito coisas diferentes com o poder que tinha. Não o fez. Viveu com arte. E este é o meu apelo, que cada um de nós, hoje, possa efetivamente pensar, possa fazer uma introspeção e pensar, será que eu vivo com arte? Será que eu utilizo o meu sucesso profissional para colocar ao serviço daqueles que precisam? Ou sento-me no conforto do meu salário, da minha remuneração e das minhas condições e olho apenas e enxergo aquilo que está no metro quadrado da minha própria família e não olho para os outros? Se cada um de nós chegar a uma conclusão depois dessa resposta, obviamente que estaremos a ter uma resposta positiva ou negativa sobre o estilo de vida que escolhemos para nós próprios. Ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo. E vamos a tempo de fazer uma coisa melhor. É uma coisa que não caracteriza a África. Sempre que estivermos em frente de um projeto, sempre que estivermos a viver com arte, é fundamental que comecemos a preparar sucessores. Porque nós temos bastantes líderes. Temos bastantes líderes, mas dois grandes problemas, penso eu, enfermam tudo isto. É que, primeiro, não preparamos sucessores, segundo, não nos preparamos para a sucessão. O que peço, meus senhores, minhas senhoras, é que cada um de nós faça da sua vida uma obra de arte. Muito obrigado. Welekete, welekete, welekete.